Olá, tudo bem com você? Está começando o Tribuna Livre desta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, mês de junho voando, hein, gente? Já estamos no finalzinho dele. A partir de agora você acompanha, né, as principais notícias, é claro, momentos especiais, entrevistas importantes aqui no nosso Tribuna Livre. Eu sou a Adriana Ferreira, te faço companhia a partir de agora, junto com o Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Adriana? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo pela Rádio América, FM 107.1 e também está nos acompanhando pela TV Horizonte, canal 30. Adriana, hoje, além das principais notícias do dia, nós temos aqui um convidado, Adriana, especial, que nós vamos falar sobre cultura, sobre Minas Gerais e também nós vamos falar sobre saberes do Rosário. Será que a gente já dá oi para ele? Oi, secretário, tudo bem? Secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, aqui conosco. Prazer, viu, recebê-lo. Bom dia, Adriana. Um prazer estar aqui nessa casa com você. Léo, muito obrigado. E a todos os nossos ouvintes da Rádio América, da nossa TV Horizonte, um bom dia e uma semana abençoada para todos nós. Sabe qual é a pergunta que a gente está fazendo hoje no nosso programa? O que mais te chama a atenção na cultura mineira? Essa é a nossa pergunta para você participar conosco. Então já manda a sua resposta, né, para o nosso WhatsApp 9412-2179. O que mais te encanta na cultura de Minas, assim, para começar? As congadas, a festa de Nossa Senhora do Rosário, sem dúvida nenhuma. Minha mãe era congadeira, era rainha, e eu sou rei perpétuo do congado. Então, desde pequenininho eu tenho isso, eu aprendi cultura, entendimento da arte através das cantorias, das danças, dos movimentos, das congadas. Se fosse responder, eu responderia as igrejas. Eu responderia, tem que ser uma só ou duas? Pode ser duas, vai. Igrejas e culinária. Eu fico nessa aí também. Mas eu fico também, acho que a nossa cozinha é maravilhosa. Eu acho que é única, né, secretário? Mas a gente vai falar mais, né, sobre cultura ao longo aí do nosso programa. Já repito para você, nossa pergunta, para você participar com a gente. O que mais te chama a atenção na cultura mineira? É a pergunta do dia. Você pode responder para a gente pelo WhatsApp, que é o 9412-2179. Pode ficar à vontade, viu? A gente vai lendo aqui as principais participações e vai trazendo, né, as opiniões de vocês e comentando aqui também. Mas você sabe que antes da gente começar a nossa conversa, a gente sempre tem aquele giro, né, Léo, das principais notícias do dia. Pessoal que ainda está chegando, está pegando agora o noticiário e também já quer, né, pelo menos ficar bem informado agora para a hora do almoço, a gente traz pelo menos uns dos principais destaques dos principais portais aqui de Minas Gerais, do Brasil e também do mundo. Vamos começar então pelo portal G1? Vamos começar. O destaque aqui do G1 é claro que é aquela situação horrível entre Israel e Irã e agora com a participação dos Estados Unidos neste fim de semana. Então um destaque aí você vai acompanhar na tela, você que está nos vendo pela TV Horizonte. Israel ataca prisão política iraniana e central nuclear. Irã responde com mísseis, viu? É uma notícia de agora de manhã. E o que vai influenciar drasticamente a economia, né, mundial, na questão dos preços do petróleo, combustíveis e também o etanol. Então está tudo interligado e isso a gente pode ter repercussões na nossa economia muito em breve. Exatamente. Vamos ao Portal Tempo. Portal Tempo, com mais de 5 bilhões em investimentos até 2029, o Jequitinhonha vira reserva mundial de lítio. A extração deve gerar até 14 mil empregos diretos e indiretos, viu? Pois é, o lítio, né, explorado aqui em Minas Gerais retorna ao Brasil com produtos ou como produtos mais caros. O lítio que é uma das principais promessas no que diz respeito também à economia mineira. E agora, para fechar o nosso giro lá no Vaticano. Exatamente, o Vatican News destaca a celebração de Corpus Christi que foi presidida pelo Papa Leão XIV ontem, viu? E uma mensagem que ele mandou, que o portal Vatican News destaca, é: Cristo, resposta à fome do homem. Hoje, povos inteiros humilhados pela ganância. O Papa Leão XIV, que ontem também falou sobre esse conflito Israel e Irã e pediu paz no mundo ontem. Pois é, agora você já está bem informado. Vamos então para a nossa conversa hoje com o secretário de Cultura e Turismo aqui de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Eu queria trazer até a frase do Papa, secretário, porque a cultura,
todo um patrimônio, né, sendo destruído por causa da ganância, por conta da violência, cada vez mais egoísmo. Eu acho que a gente pode não só ver isso no que diz respeito a Estados Unidos, né, Irã, Israel, mas a ganância de todo jeito prejudica muito a cultura e o patrimônio, né? Todo lugar, né? E o patrimônio material e também aquela violência que o Papa Francisco nos falava, a violência na forma de agressão, o racismo, a violência às festas do Rosário, né? Ainda há preconceitos muito grandes. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu fui a Uberlândia e as congadas foram me receber e as pessoas dos prédios, algumas, jogaram ovos nas congadas. Até abrimos uma delegacia lá de intolerância religiosa. Então, essa violência que talvez a gente não vê, ela é tão morte como a própria morte, né? Porque ela destrói a pessoa humana, destrói a nossa capacidade de ser feliz. E o patrimônio histórico, o patrimônio do mundo, vem sendo solapado há muitos anos, há milênios pelas guerras, né? A Segunda Guerra Mundial fez uma confusão no que se refere à destruição, não somente na Alemanha, mas em países como a França, países importantes no ponto de vista da trajetória de contar a história humana fez. E semana passada nós tivemos inclusive uma igreja, né? Uma igreja totalmente destruída do rito siríaco, né? Sim. E fora o patrimônio que é alvo de furto, né? Sim. Depredação. Sim. Isso a gente precisa registrar também. Já que o senhor falou sobre as congadas, né? A gente tem os saberes, né, do Rosário, que foram, que agora são patrimônio, né, cultural, material do Brasil. O que isso representa? Porque é uma conquista de muitos anos, né? Muitos anos. São 20 anos que esse processo começou, tanto aqui no Instituto Patrimônio Histórico de Minas Gerais, no IEFA, como o IFAM nacional. Isso representa que essa cultura que é nascida em Minas Gerais, se a gente buscarmos na história, se nós buscarmos na história um dado, começa com Chico Rei, na Igreja dos Homens Pretos, de Ouro Preto, e que vai se estendendo por toda Minas Gerais e muito na porção sul e também nas franjas divisórias entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais, porque a cultura se expande para lá, uma cultura totalmente mineira. Quando um bem imaterial se torna patrimônio histórico, primeiro confere a ele o status de ser pertencente àquele povo local, aos detentores, que é a primeira instância, ao Estado e agora no Brasil, e tem a força da lei na proteção. O patrimônio histórico é protegido por convenções internacionais e por leis nacionais muito rígidas. Então, tudo aquilo que é atente para a destruição do patrimônio material, ou seja, dos modos e saberes dessas pessoas, é crime a partir de agora, no que se refere ao patrimônio histórico. No que se refere à intolerância, no que se refere à questão do racismo, porque é eminentemente uma cultura negra, nascida a partir do povo negro e por muitas vezes em lugares sincrética, uma adaptação de culturas, você tem também outras leis que são parâmetros de proteção. Então, em último lugar, em terceiro, mas também não tão importante, que é o acesso às leis de incentivo. O Estado hoje de Minas Gerais, nós somos, dentro do Brasil, aqueles que mais apoiam a cultura popular. Nos últimos 6 meses, 7 meses para ser mais específico, 52,5 milhões de reais foram transferidos para os grupos populares. Sejam as congadas, as festas folclóricas, sejam as festas juninas, as festas tradicionais que compõem o arcabouço cultural do nosso povo, mas de forma muito especial as congadas. Nós vamos continuar aqui com o secretário Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, que no próximo bloco, já vou adiantar uma pergunta aqui, nós vamos falar sobre este reconhecimento e a importância dele também para o turismo no estado. Você vai participando com a gente, 99412-2179, vai respondendo a nossa pergunta. O que te chama mais atenção na cultura mineira? Nós voltamos já já, não saia daí.
De volta à Tribuna Livre, hoje falando com o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. A gente está falando sobre Saberes do Rosário. Exatamente. Por que Saberes do Rosário? Se tornaram patrimônio material, né, do Brasil, né? Então, a importância dessa expressão cultural como patrimônio. Exatamente. E você pode participar com a gente, deve participar, 994-12-2179. Nós fizemos uma pergunta lá. Nós queremos saber o que te chama mais atenção na cultura de Minas. Nós queremos saber de você. Nosso WhatsApp, né? 99412-2179. Tem no muita bloco gente anterior, chegando aqui, já tem mensagem chegando. Daqui a pouco a gente vai registrar, né, Léo? Vamos, daqui a pouquinho nós vamos fazer registrar. sua pergunta e a gente vai registrando ao longo do programa. Vamos lá, secretário, o que este reconhecimento pode impactar no turismo em Minas Gerais? Porque Minas também é conhecido por ser a capital dos congados, vamos dizer assim. Sim, é o maior número de congadeiros e congadeiras que nós temos no país é Minas Gerais. E o turismo tem uma área que vem sendo debatida no mundo inteiro, que são as culturas negras, que a gente denomina dentro dos segmentos do turismo, do afroturismo. E quando essas celebrações e saberes, que são muito bonitos na forma estética, quando estão nas ruas, nas igrejas, usados, a cantoria, ela já atrai e já movimenta um fluxo de turistas. Ontem, por exemplo, eu estava na cidade de Bárbara Eliodora, no sul de Minas, e nós tínhamos 25 ternos, mais de 20 cidades presentes, ou seja, você já tem um fluxo turístico aí dos próprios participantes. E pessoas que vêm para assistir e para participar da festa também de várias cidades. Isso já acontece. O que nós queremos agora é organizar, e por isso nós lançamos o programa de Caminhos do Rosário, organizar de uma forma mais ordenada e também incentivada no Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, para que esses saberes, esse calendário, melhor dito, as pessoas possam saber. Eu posso perguntar aqui, todo mundo que está em casa, quando você sabe, onde você encontra a informação de que haverá uma festa de Nossa Senhora do Rosário? Isso vale para as festas religiosas todas, que são muito base da nossa cultura. Ninguém sabe responder. Assim, às vezes fala assim, na minha vai ser tal uma, mas é a minha. A minha vai acontecer nesse lugar, essa vai acontecer no outro. Mas nós não temos ainda ordenado um calendário e um mapeamento que já foi feito. Então agora é mostrar e também fazer uma promoção na vertente do patrimônio histórico e também do turismo, para que as pessoas conheçam e possam celebrar com as congadas a festa de determinado lugar. Então, esses são os caminhos do Rosário que nós lançamos essa semana. Bom, nós estamos falando de congado. Quem está na TV agora pode acompanhar umas imagens as imagens que foram feitas na 16ª Torcida de Deus, na quinta-feira passada. Lindo, nós tivemos a participação da comunidade dos Arturos, olha só, eles fizeram uma belíssima apresentação, como o secretário, antes da gente entrar no ar aqui, estava lembrando, né? Eles foram ao redor do altar. Foi muito significativo, né? Ainda mais porque tivemos um hiato de 10 anos de Torcida de Deus, sim, né? E ela volta. E ela volta com toda essa potência, né? E com as congadas. E com as congadas demonstrando a sua potência também. A comunidade dos Arturos, que é também um símbolo, né? A comunidade dos Arturos, Adriana, ela é simplesmente a primeira comunidade de congado, do reinado, a ser reconhecida no Brasil e em Minas Gerais como patrimônio histórico. É lá que se originou a ideia de proteger todas as congadas que nós protegemos agora no ano passado, em 2024. Mas os Arturos é onde nasce a ideia de proteção da cultura congadeira. E tem um fato importante também, que a igreja, recentemente, a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela encontrou um documento onde o povo negro, os congados, foram proibidos de participar de celebrações. Então, quando foi encontrado esse documento, o que o nosso arcebispo fez? Ele reuniu todo mundo e fez um pedido de desculpas. É um documento que já tinha próximo de 100 anos, ou mais de 100 anos, e publicamente assumiu que a igreja errou no passado e hoje está cada vez mais inserindo a cultura dentro da igreja católica, não é mesmo, secretário? Uma coisa muito significativa. Sim, e bonita também. Demais. E esse ato de Dom Valmor,
ele reverberou no estado de Minas Gerais inteiro, porque algumas dioceses seguiram naquele momento, várias dioceses, na verdade, esse documento, e haviam proibições ainda. No ano passado, eu fiquei sabendo de várias proibições das congadas entrarem nas igrejas. Um fato, por exemplo, que aconteceu na cidade de Uberlândia, né? Também voltando aí a Uberlândia, que tem, em Minas Gerais, talvez o maior número de congadas. São Sebastião do Paraíso, Dores e Uberlândia. O Triângulo Mineiro possui muito. E você sabe por que o Triângulo Mineiro tem? É porque são as picadas, os caminhos de Goiás. Quando você pega o queijo patrimônio da humanidade, você tem a Cordilheira do Espinhaço, onde ele nasce, onde nós estamos, nas cidades barrocas, e depois ele vai caminhando nas picadas de Goiás e vai seguindo os caminhos também ali pela Canastra e no sul de Minas das Bandeiras. Então é onde ele se espraia com mais potência. A gente tem mais de 1.000 grupos ativos no estado, em 330 municípios. E a gente não pode negar que esses grupos, ao longo do tempo, eles vão ressignificando, né? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a importância disso, até porque é preciso que essa cultura se perpetue. Sim. É preciso cultivar essa ideia de preservação, né, imaterial. Então, é algo geracional. E não, Rodriana, a maior preocupação que eu tenho hoje, nesse dia de hoje, é de que em alguns lugares essa ressignificação ela vem trazendo elementos alheios à cultura originária das congadas. Vou te dizer que outro dia eu estava numa festa do Rosário e na rua, com a bandeira de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, estavam tocando música de carnaval. Então, assim, E quando a gente pega a história das congadas e o triunfo eucarístico de Ouro Preto, a gente tem ali um grande momento. Há várias teorias que ali se inventam o carnaval. Então, é muito limítrofe esse distanciamento das congadas. As congadas é uma questão da monarquia, e se você observar as congadas, e lembrar do triunfo eucarístico, ver o Rio de Janeiro, as escolas de samba, é tudo uma simbiose. No entanto, a expressão religiosa, que não pode se confundir com as outras, são as congadas. Então, eu fiquei muito bravo e agora eu vou fazer uma coisa... Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa. Eu falei assim, gente, eu vou fazer uma carta aberta às congadas. Essa noite eu fiquei trabalhando nela para lembrar, né, na condição de secretário e presidente do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, para lembrar de que algumas coisas não podem ser feitas, tem limites para essa ressignificação, porque aí você vai perder e pode agora perder o título. Então tem que ter muito cuidado. O que não é saber do usário não pode vir. Claro que a vida é mutante e que venham algumas coisas, mas tem que vir dentro do parâmetro originário do povo negro e suas culturas e da religião católica. E é importante dizer isso, porque então está comprometido. Está comprometido, não faz parte perde o título, perde o título. Então isso tem que ser muito dito e muito claro. Eu vou fazer uma carta aberta às congadeiras e congadeiros de Minas Gerais para que preservem suas tradições. Bom, nós precisamos fazer o nosso segundo intervalo, mas o secretário vai continuar com a gente. No próximo bloco, vamos falar de culinária? Vamos falar sim. Já que está chegando o horário do almoço? Nossa. Já está quase, né, gente? Lá na minha casa, na minha terra, meu pai já almoçou. Que maldade que a gente vai fazer com os nossos ouvintes e com os nossos espectadores. Mas a gente vai falar de culinária, a gente vai registrar as participações, inclusive você já pode participar também conosco. O que mais te chama a atenção, o que você mais gosta da cultura mineira? 99412-2179, esse é o nosso WhatsApp. Exatamente. Tribuna Livre volta já já. De volta com o Tribuna Livre, falando sobre saberes do Rosário. Estamos aqui recebendo hoje o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Leônidas Oliveira, que está aqui batendo um bate-papo gostoso com a gente nesta manhã. E você pode participar, deve participar. 99412-2179. Nós já temos aqui, né, Adriana? Temos algumas participações já. Nós temos a nossa querida Lucilene. Com a Lucilene? Vamos. Já chegou um tanto aqui depois da Lucilene, mas vamos falar com a Lucilene, que ela é de Ribeirão das Neves, viu, secretário? É aqui, ó. Perdeu aqui a Lucilene. Aqui, ó.
Não. Depois a gente já acha Depois a aqui. gente acha aqui, ó, aqui. Lucilene França. Ah, tá aqui, É o nossa seguinte, professora. e ela fala de uma forma com muita propriedade, secretário, sobre a cultura, né, de Ribeirão das Neves. Cultura todos nós temos, né? A cultura mineira esbarra na cultura da religiosidade, com suas igrejas históricas, a gastronomia. Importante que a Secretaria de Cultura de Minas invista suas forças e projetos, verbas na valorização material e imaterial. Aí ela estava falando sobre o verbo tombar a cultura, elevar os valores dela. Tombar é o verbo, manter com dignidade os tombamentos é o desafio, né? Aí ela está falando que Neves está na Rota do Rosário, né? Com o caminho da colina. E em Justinópolis tem uma igreja com 135 anos. Sim, Neves está, o Caminho da Colina foi incluído e agora é Patrimônio Cultural de Minas e do Brasil. Ela está nessa rota. E para o patrimônio imaterial, o IEFA transfere todos os anos 185 milhões. Esse ano foi 185, cada ano sobe de acordo com a arrecadação. E esse recurso é transferido para os municípios para a preservação do patrimônio histórico, material e imaterial. E é muito importante nós sabermos que no caso do patrimônio imaterial é o registro. Tombar é aquilo que é material. E registrar, por isso que é mutante, que a cada 10 anos você revisa o seu registro para ver se ele está de acordo com o saber daquele determinado momento. Uhum. Né? E a igreja... essa centenária. Sim, a Igreja Centenária. Nós temos um programa que se chama Restaura Minas. No próximo mês nós vamos colocar um edital de 4,5 milhões em valores de R$500 mil. Você pode fazer a etapa 1, a etapa 2, nós sabemos que esse recurso é insuficiente, mas também esse é recurso direto. Restaura Minas, fase 2. E agora nós podemos também utilizar os mecanismos da Lei de Incentivo, 185 milhões, e Neves ou Justinópolis pode ainda recorrer ao ICMS cultural, que é para a preservação dos bens. Interessante. Agora, chegou uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte, o Raimundo de Oliveira, ele é do bairro Padre Eustáquio, aqui pertinho da gente. Ele quer saber se o patrimônio histórico o que o patrimônio histórico pode fazer para auxiliar a recuperação da capela de Nossa Senhora do Rosário no centro da cidade. Aquela capela está colocada no lugar onde era a antiga capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, século XVIII. O edital Restaura Minas está aberto aos municípios, pode entrar para ele, o ICMS cultural e nossa lei de incentivo. O Instituto Patrimônio Histórico, o IEFA, trabalha naqueles bens que são tombados a nível estadual. Nos municípios, nós transferimos os recursos para eles, na ordem, repito, de 185 milhões, para que os municípios possam restaurar os seus bens. E a cidade de Belo Horizonte está incluída em todos esses processos, seja na LEIC, no Decentra, enfim, ou no ICMS cultural. A gente tem também aqui o Jean, né, de Pinhões. Lá minha terra, meu vizinho. Ah, seu vizinho, tá vendo? Ó, mandando um abraço, né, dizendo que a cultura brasileira é maravilhosa, né? Principalmente o Congado, a Festa do Divino, a Festa de Nossa Senhora do Rosário, para que tudo, né, isso seja preservado. Ele diz que ama de coração. Que lindo. Todos amamos, né? E o patrimônio histórico imaterial e imaterial, deixa eu te dar um dado. Como que é o nome dele? Jean. O Jean. O Jean, eu conheço Pinhões. E um abraço lá para a nossa secretária, Rosilene dos Pinhões. Exatamente. Inclusive, está todo mundo te convidando para participar de uma festa lá, não é isso? Tem uma festa em outubro de Nossa Senhora do Rosário e hoje tem o famoso forró na brasa. É lindo. Aquela tradição de São João, meia-noite o pessoal pisa na brasa. Por isso você falou que ia pisar na brasa mais tarde? Exatamente. Ah, tá vendo? Se eu Cheio não de talentos aqui, meu Se eu parceiro, não tá vendo, aparecer aqui secretário? amanhã, você já sabe por quê. Não, mas que bom. Muito bom o convite, muito obrigado, está na mira. Qual foi a pergunta mesmo? Porque agora eu viajei na fogueira. Eu estou aqui na minha cabeça, eu lembrei lá. nela. Não, na minha cidade também tem, no meu grande o povo passava coisa, mas volta lá. Ele estava falando sobre Estava a falando festa sobre do a Rosário. festa do Rosário lá de Pinhões, você ia dar um dado. Não, eu ia dar um dado, é o seguinte, Minas Gerais possui agora, com o queijo Patrimônio da Humanidade, nós possuímos o maior número de patrimônios imateriais reconhecidos pela Unesco, nós possuímos o maior número de bens materiais reconhecidos pela Unesco
E no Brasil, nós simplesmente respondemos por 62% do patrimônio histórico do Brasil, protegido ou registrado, está em Minas Gerais. Ou seja, é uma maravilha desse estado que ama a sua cultura. Por isso que eu costumo dizer, não mexa com as minas de Minas. Nós fizemos levantes, as minas no sentido simbólico, né? Nas nossas gavetas. Sim, sim. Nós fizemos levantes vigorosos e demos Tiradentes, o único civil a ter um feriado nacional para a história, porque mexeram conosco. Então, o patrimônio histórico, e quem tem 62% do patrimônio histórico, quase que tem a narrativa, né? Pois Porque preserva, então, essa importância de Minas para o Brasil. Eu acho que tem todo um repertório da história, né? Sim. Brasileira e Sim, tudo. sim. E E passa por Minas. e eu fico pensando, secretário, a dificuldade de se preservar tudo isso, né? A dificuldade de introjetar no mineiro a importância disso. Porque muitos ainda não conhecem o que tem, né? Às vezes dentro da própria cidade, dentro do próprio estado. Conhece às vezes em outro estado, mas não conhece o potencial que tem aqui em nossas Minas Gerais. O turismo também está inserido nessa vertente, né? De incentivar também o conhecimento e as culturas das cidades do interior, né? Olha, 50% do nosso turismo, e eu estou falando de 32 milhões de pessoas que vêm e fazem turismo em Minas Gerais, 50% é patrimônio histórico. Quando a gente, às vezes, nós não imaginamos ontem, Adriana e Léo, eu viajando, eu falei, olhando para as cidades que eu viajo, esse final de semana eu fui em Lambari, depois em Bárbara Eliodora e Ouro Fino, todas com patrimônio preservado, muito bonito, e eu fui pensando, o que será Minas se essas políticas ou esse cuidado continuar dentro de 25 anos? Se nós hoje já somos a maior potência de patrimônio histórico, o que vai ser? A maravilha que vai ser Minas, um oásis do mundo. E aí eu fico pensando que a gente adora ir à Europa, não gosta? Nós vamos a Roma, nós vamos a Paris. Paris parece que é o sonho de consumo de todo mundo. O que a gente vai ver lá? Patrimônio histórico. Mais nada. Tudo aquilo é patrimônio histórico. Ou do Egito à Grécia, ou qualquer cidade europeia, nós vamos para ver patrimônio histórico. Portanto, que são as mais visitadas. O boom de Barcelona, que agora está com problemas no turismo, é justamente por conta de que as pessoas vão lá para ver o Eixample, para ver a catedral sendo construída, de Gaudí, enfim, aquele patrimônio histórico. Então, o patrimônio histórico é preciso ser visto para a sua conservação, voltando à sua pergunta, como algo que não engessa a cidade, mas que lhe dá verdade, lhe confere identidade e que gera emprego e renda. O mundo, em muitos lugares, está avançado, e Minas, dentro do Brasil, é o lugar mais avançado nesse sentido. E eu tenho absoluta certeza que nos fará no futuro mais plenos, mais humanos e mais senhores da nossa história. E sem falar que isso vai ser uma geração de emprego e renda no futuro. Já é hoje. Vocês imaginam as Lavras Novas, que tem 1.300 empregos e 800 moradores. Então, e é limpo. É uma indústria limpa. Exatamente. Vamos falar de culinária, então? Vamos falar de coisa boa? Nossa culinária, ela Gastronomia. foi declarada Patrimônio Cultural e Material de Minas Gerais. Sim. No ano de 2023, a cozinha mineira foi declarada patrimônio, e na base dela, os dois elementos estudados que são fundamentais da nossa cozinha é indígena e negro, que é o milho e a mandioca. E aí depois eu costumo ver o que a gente come hoje, quase tudo tem milho e mandioca, você já observou? Do verdade. pão de queijo até o tropeiro, você tem uma série de elementos que são originários dessas culturas. E aí isso lhe confere originalidade. E claro, vem a cultura portuguesa somar e trazer uma nova vertente, e ela se mostra no século XXI como uma cozinha clássica, que eu costumo chamar, capaz de preservar o passado no frango ouro pronobis. Eu hoje cheguei à conclusão, Já gente. começou, né, secretário? Falar de frango com ouro pronobis essa hora. Eu vou falar um melhor depois, então. Não, eu costumo dizer que hoje eu achava que assim, cada região tinha um prato. Hoje eu já acho, depois eu passei a achar que cada cidade tem o seu prato, os seus produtos, e tem. Mas hoje eu acho que cada família
tem o seu prato. Tem. E ainda tem uma cozinha clássica e uma cozinha contemporânea que se reinventa majestosamente. E que os dados são a melhor culinária do Brasil, o único alimento a ser reconhecido pelo mundo, o 7º do mundo da cultura alimentar é o nosso queijo. E a nossa cozinha é um grande fator de geração de emprego e renda. Imagina que quando Lucinha criou um restaurante em São Paulo, há anos, há décadas atrás, foi o primeiro movimento de comercializar esse grande ativo, que hoje, em pleno vapor, Belo Horizonte é conhecida como a capital dos bares e dos botecos. E eu vou te falar que é por causa dos quitutes, né? Porque batem para tudo quanto é lado. Mas se você vai em outra cidade, como São Paulo, ela é uma cidade internacional, você tem de tudo. Agora aqui você tem de tudo também, mas você encontra cozinha mineira, o porco, a mandioca, os elementos derivados e uma criatividade em cada esquina que você vai nessa cidade. E isso se repete em Minas Gerais inteira. Interessante também é o queijo, né? A proporção que tem tomado agora nos últimos anos. O queijo, eu vou dizer, e eu ainda vou mais além. O queijo é patrimônio do mundo. Sinto muito. É o único. E é o 7º do planeta. Agora, os vinhos mineiros, que são a coisa do século XVIII, quem acha que isso nasceu agora está profundamente equivocado. Aliás, a primeira vinha plantada em Diamantino foi Juscelino Kubitschek em 1940, vocês imaginam. Os vinhos crescem a 25% ao ano a produção. Isso quer dizer que nós seremos, em 10 anos, os maiores produtores de vinho. Uau! Porque cresce muito. Nasceu de 8 anos atrás. Quando eu cheguei, gente, eram 26 vinícolas, hoje são 140. Produção a todo vapor, né? E tentando e se ganhando adaptar, prêmios. Ganhando prêmios e tentando se adaptar também às condições climáticas, que são muito diversas, né? Aqui para Minas Gerais. E com isso repercutindo também até no sabor mesmo do próprio vinho. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente entra para o último bloco aqui do nosso Tribuna Livre. A gente está conversando com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. A gente também está te perguntando o que você mais gosta, o que mais chama atenção na cultura mineira, né? Você pode participar pelo WhatsApp, o 99412-2179. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Tribuna Livre nessa segunda-feira, agora 11 horas e 46 minutos. E hoje, como você já sabe, nós estamos recebendo aqui o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, Adriana. Pois é, Léo, só voltar para a gente trazer a participação aqui de mais um ouvinte, né? Sou Carmelita, rainha Conga, da Guarda do Congo, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, do bairro Cabana. Eu gostaria de saber como que ficam as guardas, né, de Belo Horizonte que estão ainda sem o registro. Aí ela complementa, pois não somos considerados quilombolas, né, Léo? Tem vários grupos de congados em vários bairros de BH. Tem. Salve Maria e a bênção, rainha. Qualquer grupo das congadas pode entrar no site do Instituto Patrimônio Histórico de Minas Gerais e lá vai estar congadas e você faz o cadastramento. Na medida que você faz o seu cadastramento, nós vamos enviar ou entregar uma titulação de patrimônio histórico e isso deve ser usado na outra vertente para os mecanismos de financiamento. Vou lembrar que dentro de um mês nós teremos o prêmio Rainha Conga. Olha que interessante, chama Rainha Conga para mulheres de trajetória na cultura popular. E na esteira do prêmio Rainha Conga virão mais 49,5 milhões ainda esse ano em editais. Mas o primeiro passo é entrar no Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, o IEFA, ou se não ir até lá, vai ser um prazer recebê-la e ajudar também os blocos, os outros, as guardas, as outras de Belo Horizonte que talvez não tenham ainda registro, podem ir pessoalmente ao Instituto do Patrimônio Histórico, que vai ser uma alegria recebê-los. É aquele prédio verde na Praça da Liberdade. Ou faz pela internet, ou pode ir lá, que nós vamos receber e nós mesmos fazemos o registro.
Coisa boa. Nós temos uma participação aqui do Washington. Ele está falando que é preciso acrescentar um S nessa cultura, porque são muitas em um mesmo estado. E está gostando aqui do programa de hoje e fomos muito felizes, tanto no tema quanto no entrevistado, além das perguntas. Parabéns. Está aceito, eu sempre falo as culturas, você está coberto de razão, obrigado por lembrar, porque a gente fala cultura e não é uníssono, né? Essa reflexão dele é importantíssima, são as culturas. Pois Muito obrigado. E aí o ouvinte da Rádio América, o espectador da TV Horizonte, vai saber que quando o secretário de Cultura vem e quando nós nos encontramos, ele sempre deixa uma notícia de primeira mão. E hoje também tem, né? Bom, então vou falar com vocês uma coisa. Adriana, sempre que eu venho, ela me puxa uma novidade. Se eu não deixar uma novidade para ela, ela fica brava. E eu tenho medo dela, porque você já viram a voz dela? Essa potência de profissional e de verdade, de falar. Aliás, muito obrigado pela entrevista, já respondendo. É importante que tenha jornalistas que busquem a verdade nesses dias de hoje, e vocês são um exemplo disso. Obrigada. Mas nós vamos lançar, eu quero convidar a quem quiser participar, às 10 horas da manhã, no Palácio da Liberdade, o novo atrativo turístico ambiental, de natureza e de arte e cultura, que é a Cordilheira do Espinhaço. Poucas pessoas ainda, e eu me dei conta, eu falo isso porque eu me dei conta há muito pouco tempo de que essa Serra do Curral, a Serra da Moeda, as serras que tem Ouro Preto, ou Diamantina, ou a Chapada Diamantina, na Bahia, faz parte de um aglomerado de serras, que é uma cordilheira. Essa cordilheira é a única cordilheira que nós temos no Brasil. Na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, se vocês pegarem o mapa, e temos a Cordilheira do Espinhaço. Nós falamos que Minas é cheio de montanhas, mas não paramos. E descobri que essa Cordilheira do Espinhaço é biosfera da Unesco e comemora-se 20 anos agora do título, da importância dela. E foi nessa cordilheira onde se desenvolveu o ciclo do ouro. E é uma terra onde tem muito minério. A Cordilheira dos Andes tem muito minério, aqui tem. Por quê? Houve um reviramento de terra e o minério saiu, e o ouro de aluvião sai a partir desse reviramento de terra. E aí nós temos montanhas, penhascos, vamos lembrar aí do centro, o Médio Espinhaço, que é o nosso Parque Nacional da Serra do Cipó, aquilo ali é o centro da cordilheira, no estado de Minas Gerais, um lugar com uma paisagem cênica maravilhosa. Então você tem o barroco, as igrejas, o patrimônio histórico, as cidades primeiras de Minas Gerais e também no norte de Minas, que são as primeiras, aliás, e aqui são as segundas, vamos consertar. E você tem uma natureza exuberante, milhares de cachoeiras e uma paisagem de cordilheira e que confere altitude, um clima de invernos intensos e de verão mais ameno, quem está na cordilheira. Olha, imagina a beleza que é o Caraça dentro daquelas montanhas. Isso é a Cordilheira do Espinhaço. Ou Catas Altas com aquele paredão. Aquilo é a Cordilheira do Espinhaço. Então ela vai e segue até a Bahia. Então esse novo produto de cultura, de turismo, ele vai ser lançado. Nós fizemos um mapeamento dos atrativos, são milhares de atrativos turísticos, mais de 170 municípios, e vamos estar agora colocando o nome como uma logomarca e, claro, um programa depois de marketing, de promoção da Cordilheira do Espinhaço como novo atrativo turístico, biosfera da Unesco, única do Brasil. Então, 170 municípios envolvidos, né, nesse projeto. Nesse processo. E entre os atrativos, de tudo, né? Nossa, você tem, dos parques estaduais, que são mais de 20, você tem 12 na Cordilheira. Os parques nacionais estão quase todos na Cordilheira. Você tem arqueologia muito forte. Essas grutas que nós temos aqui em Lagoa Santa, isso é fruto da Cordilheira do Espinhaço. Nós temos o norte, nós temos pinturas rupestres. Então, e claro, o ouro, o ciclo do ouro se dá de forma quase que 90%, tirando a cidade de Paracatu ou outros lugares de Minas Gerais, mas o ciclo do ouro, como nós conhecemos, 90% se dá na Cordilheira do Espinhaço. Então nós temos o barroco,
nós temos o maior número de títulos patrimônio da humanidade, o queijo patrimônio cultural da humanidade nasce aqui, nós temos cachoeiras, nós temos penhascos, nós temos uma capacidade de ter voo livre e de contemplação, e disseminar isso para o território é muito importante. Vocês viram aí, quem está em casa está vendo, Barcelona e outros lugares, Veneza, com overtourism, que é justamente muita gente chegando na cidade. O nosso trabalho como proteger o patrimônio imaterial das congadas nos municípios, ou juntar 179 municípios, significa diversificar a oferta turística para as pessoas não imaginarem que só esse ou aquele município tem turismo. Não. Os nossos municípios são belíssimos e a Cordilheira do Espinhaço, então, possui natureza e atrativos que são realmente sensacionais e únicos no Brasil. Me veio aqui a ideia de até colocar um passaporte, assim como a gente tem para visitar passaporte para visitar as cidades, né? Aí vai carimbando. Exatamente. Cada cidade que você passar na Cordilheira dos Espinhaços, você já tem aquele carimbo, que já existe, né? Já existe no circuito das cidades históricas. Existe Estrada na Real? Estrada Real. Estrada Real. E você sabe o que nós vamos lançar agora também? Acabei de sair aqui, para vocês que estão em casa. Hoje ficou pronto o passaporte do queijo da canastra. A região se uniu e as queijarias, a pessoa vai na queijaria e vai fazer o passaporte. Lindo, né? Lindo Muito demais. bonito. Nós estamos precisando preencher esse passaporte. Exatamente. Isso Vamos é fazer uma reportagem, um tribuna itinerante? Eu acho, eu gosto da ideia. Você Gosto curte da estar ideia. junto. Tá certo. Arrasou. Secretário, obrigada mais Eu uma que vez agradeço. pela gentileza, né? E por ter vindo aqui, pela atenção que o senhor sempre dá, não só aqui à Rádio América, a TV Horizonte, a Arquidiocese como um todo, a Rede Catedral de Comunicação. O espaço está sempre aberto para a gente falar do que é bonito, do que importa, do que é necessário, que são as culturas, né, mineiras. Eu agradeço imensamente, Léo, Adriana. Você ia falar, desculpa, te cortei. Não, eu ia falar, agradecer também por esse trabalho na cultura sustentável que tem sido feito no Estado, Sim. todos esses anos. Turismo verde. Exatamente. Muito obrigado. E assim, estar na TV Horizonte, estar junto com a Arquidiocese, é quase que uma missão para mim. Eu sou funcionário, né? Estou há 15 anos agora de licença da Arquidiocese para trabalhar. A vida vai levando a gente para outros lugares, mas o meu coração e o meu estudo, seja do mestrado, doutorado, sempre foi a fé, a igreja, a arquitetura e a arte sacra. Um Então, dia eu quero o senhor aqui para a gente falar disso. Vem com o maior prazer. Arte sacra, do livro. Esse eu amo, esse assunto. A gente vai marcar outro dia, tá bom? Combinado. Secretário, obrigada. Secretário de Estado de Cultura e Turismo conosco hoje no nosso Tribuna Livre. A gente tem que terminar agora, né? Mas a gente volta amanhã. Exatamente. Amanhã, a partir de 11 horas da manhã, quem está chegando agora é o Rede Notícia com o André Santos e o Raul Mariano. Olha só, gente, a apresentação e produção de hoje, Adriana Ferreira e Léo Apolinário. A estagiária nossa é a Rafinha, Rafaela Bernardi. Trabalhos técnicos do Haroldo aqui na operação, Wellington Barbosa, o Pete. Lá no VMix tem o Alan Júnior. Também o Guilherme Lohan, coordenação de Jefferson Sanches. Camarim, Ana Flávia Rodrigues. A coordenação de jornalismo é de Rafael Campos. Direção da TV Horizonte da Rádio América, Ana Paula Damasceno. E a gente tem ainda a direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica do Padre Samuel Fidelis. Lá no controle mestre, o Reinaldo Santos. Nós voltamos amanhã. Obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado com a gente, ligado na Rádio América e na TV Horizonte. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.